Bem, estamos de volta já agora ao terceiro e último bloco do programa Debate Cândido Mendes, hoje recebendo aqui a presença das debatedoras, professora Janaína Botelho, que é escritora, professora da Universidade Cândido Mendes, e também da Amanda Almeida Fernandes Lobosco, que é mestre em Segurança e Defesa Civil e é também enfermeira, mas acima de tudo, hoje ela veio aqui como uma empresária. Ela tem uma livraria e cafeteria chamada Sabor de Leitura, aqui no centro da cidade, com a proposta do espaço aberto a atividades artísticas da cidade. Eu queria trazer essa fala para vocês e aí já entraríamos nas dicas. Janaína, as pessoas falam o seguinte, mas eu não consigo, né? Um livro para mim, eu vou querer, a primeira coisa que a pessoa quer saber, quantas páginas tem o livro, para saber, a Amanda falou quanto é o preço, mas a maioria das pessoas querem saber se o livro tem mais de 100 páginas, uma coisa nesse sentido. Assim, qual a melhor maneira de incentivar a leitura, você que é escritora e que seus livros têm sido aí objeto aí de reedições em função do grau de interesse, e é um livro, naturalmente, que é um livro de história, né? É exatamente o que está acontecendo. Hoje em dia, no campo da história, existe os livros, vamos dizer assim, acadêmicos, que na verdade são escritores que escrevem para os seus pares, para a academia, e existem historiadores que estão migrando por uma escrita para o público em geral, né? Ou seja, uma leitura mais fácil, mais agradável, menos acadêmica, que é muito diferente. Você pegar uma tese de mestrado e doutorado, gente, às vezes é um horror, por mais interessante que seja, é terrível, né? A leitura é muito difícil. E você transporta aquilo para um livro, para o público em geral, é outra coisa. Tanto é que Gilberto Freire, quando estava elaborando a tese de doutorado dele, Casa Grande e Senzala, o orientador dele falou assim, não pegue esse material, escreva uma tese, escreva um livro. E hoje ele é um dos escritores mais lidos no mundo inteiro. Por quê? Ele pegou toda aquela farta documentação, aquela pesquisa dele, e escreveu um livro para que as pessoas tivessem o prazer da leitura do campo da história. Se tivesse transformado numa tese de doutorado, teria sido, não estou assim querendo desmerecer as teses de doutorado, mas estou falando da questão da democratização da leitura. Uma tese de doutorado, ela tem todo aquele rigor científico, toda hora você tem que estar parando, fazendo citações e não sei o quê, dando uma explicação. Então, eu acho assim, você me perguntou por que eu consigo isso? Porque eu sou daquela linha que escreve para o público. Eu não escrevo para historiadores, eu escrevo para o público. Tanto é que no início, quando eu escrevia os artigos, eu fazia citação de autor e tal, eu falei, não vou fazer isso não, que fica um saco, citando fontes, né? Porque eu não estou escrevendo para historiadores, para provar qual é a fonte daquilo ali. Eu estou escrevendo para um leitor. Então, eu acho que é esse o caminho. E com isso, hoje em dia, os livros de história têm vendido muito, né? De escritores, de historiadores que estão entrando nesse campo. E aí, Amanda, a gente entra propriamente dito, quer dizer, no convite que nós fizemos a você, a professora Janaína conheceu o seu trabalho e ficou encantada com isso, e todas as vezes que a gente fala, esse é um programa, qual o propósito desse programa? É um programa de debate da Universidade Cândido Mendes. É um programa que 85% dos momentos, já em quase 150 edições dele, nós trazemos aqui professores que debatem temas de interesse nacional e internacional, mas com a linguagem naturalmente muito mais flexível, como ela diz, uma linguagem muito mais didática. Aquilo que está se debatendo em sala de aula, a gente chama de democratização do conhecimento. Quer dizer, o nosso propósito é isso, é fazer com que você vê hoje num jornal, desculpe, nacional, por exemplo, então William Bonner dá ali a notícia, mas ele dá ali aquela notícia em 5 segundos, 10 segundos. Então você aquilo assimila como aquela verdade e você sai falando que a leitura aumentou, ou a leitura reduziu, ou o que seja. O que a gente faz aqui? O sucesso do programa, a gente atribui isso, é a chamada informação qualificada. E o convite que foi feito a você hoje aqui, não é por você ser, é por você também ser a enfermeira, é por você também ser a mestre em segurança, em defesa, mas é acima de tudo por você ter criado um projeto
que tem sido bem sucedido e tem ido ao encontro de um processo cultural que a cidade tanto às vezes reclama que é uma cidade. Isso eu queria dizer para você. Essa pergunta, esse questionamento que eu fiz à Janaína, qual a melhor maneira de se incentivar a leitura? Aí, por exemplo, você tem um negócio, né? Então eu vou já falar várias coisas já que eu peguei do perfil do seu negócio. Você tem um negócio que chama lá Sabor de Leitura, né? E lá você tem roda de leitura, você incentiva a leitura, sociabilidade de café, grupo literário, estimula a leitura, intelectuais, escritores, você cria hábito da leitura, torná-la mais atrativa, dedicar mais tempo, é uma ótima ideia de desenvolvimento pessoal, tornar prazerosa essa missão. Você vê, eu coloquei aqui 10 itens que com certeza fizeram da Janaína uma pessoa já com grau de esclarecimento, de evolução dentro não só da pesquisa, mas hoje como uma escritora que, além de tudo, vende livros. Né? Não é só essa coisa de escrever para o público, mas ela vende livros. Né? Hoje as pessoas compram, as pessoas sabem. Então, o que é? Que descoberta foi essa? Que projeto é esse? Que desenvolvimento é esse que você faz com essa sua atividade hoje de negócio? Assim, a proposta é ser um lugar aberto às artes, porque toda vez que você fala de atividades artísticas, você está falando de literatura. Está tudo atrelado. Um músico que ele é envolvido, ele é sensível, ele lê também, entendeu? Ele compõe. Então, um contador de histórias é alguém que lê, que ele é uma pessoa que acha a história, a fantasia, ela é presente na vida dele o tempo todo, né? Da mesma forma que a leitura, quando você faz um grupo de leitura, uma roda, você está socializando. As pessoas têm a possibilidade de estarem convivendo com outras, dividindo experiências. Então, isso que daí a gente consegue entender como que você promove a leitura a partir de atividades que são prazerosas. Essa oralidade que você falou, assim, eu acho fantástico. Você falou em contador de histórias. Uma vez eu fui numa escola, aí uma professora lá pegou um texto meu e contou. Gente, era outra coisa. Olha que eu fiquei assim impressionada. Eu falei, não, fui eu que escrevi aquilo. A maneira como ela fez a narrativa, que ela contou, que ela representou, eu fiquei assim boba. E também já vi uma vez uma pessoa também pegar um pequeno trecho de um livro, de um artigo meu sobre o trem e fazer uma citação. Até foi a Elizabeth Souza Cruz, que é presidente da UBT. A maneira como eu escrevia, mas a maneira como ela apresentou aquilo ali para o público, até de escola, eu falei, nossa, foi eu que escrevi aquilo, mas a maneira, essa oralidade, ela tem um peso fundamental. Amanda, mas a gente poderia tratar essa sua atividade de negócio como uma livraria? Não, né? Porque tem um café. Hoje isso é coisa muito que acontece no Rio e São Paulo. Isso é, como a gente diz, isso é moda, não é modismo, mas a coisa chegou e pegou. Mas lá você pode chegar, tomar um café, pode ler um livro, pode ter uma orientação, pode... Como é que é? Por exemplo, eu já estou curioso em sair daqui e conhecer e passar lá um tempo, não precisa nem comprar o livro, você pode tomar um café. Como é que é? Como é que funciona isso? A gente é um lugar aconchegante em que a gente tem o livro como carro-chefe, né? É o personagem principal da loja. Mas a gente tem... Mas tem um bom café, tem um bom café expresso lá, tem um café hoje de exportação, né? É um café gourmet, um grão 100% arábico, de excelente qualidade. E aí, quem gosta do café, degusta aquele café e, ao mesmo tempo, tem a possibilidade também de estar em contato com o livro. Mas uma coisa que a gente pensa em deixar o livro acessível para toda a população é o seguinte: a gente trabalha com livros novos e usados. Então, tem um cantinho de livros usados em que a gente tem um pouco de tudo ali. Quem quiser pode trocar o livro usado. A única condição é que a troca é 2 por 1. Ele traz 2 livros de casa, que ele já tenha lido, que naquele momento ele quer se desfazer, e pode pegar um daquele lá. Daí, o livro roda, todo mundo tem acesso a ele. E eu acho que, assim, essa foi uma estratégia que a gente teve um êxito. Eu consegui atingir o objetivo que inicialmente eu esperava, que era atingir todas as classes.
Então a gente tem um grupo de adolescentes de colégio público que vão até a loja por conta dos livros usados, para ter acesso a esses livros. Rodas de leitura. Isso, a gente tem 2 clubes de leitura que funcionam na loja. Um funciona quarta-feira à noite, às 7 horas, às 19 horas. E tem um outro clube de leitura sábado de manhã, às 10 horas da manhã. O de quarta-feira são mais adultos e o de sábado pela manhã, hoje quem participam mais são adolescentes. Que a gente escolheu um livro e a proposta inicial era mostrar para elas que ler clássico não é chato, que tem vários clássicos que são muito interessantes. E aí elas toparam e está sendo muito bom. Assim, a gente está chegando ao término do primeiro livro e elas estão percebendo que às vezes você lê um livro que foi escrito há 300 anos atrás e é um livro muito atual, que ele ainda mexe com as emoções, ele é intrigante, interessante. E também tem essa coisa da sociabilidade, né? Eu, por exemplo, quando eu fui lá, eu percebi que entrou um senhor, senhor não, da minha idade, né? Até. Ele entrou lá, ele estava sozinho, chegou, tomou café, começou a puxar conversa, mas eu estava com um grupo, não poderia ser com a gente, mas conversando com você. Então a gente vê essas pessoas que, né, entram, estão sozinhas, mas chega lá, ali é um espaço tão aconchegante, você sempre vai puxar uma conversa com alguém e tal. Né? Então, é um espaço social também. Não precisa ser né? intelectual, né? Que você fala assim, isso, né? Que as pessoas às vezes têm medo de livraria, alguma coisa, porque ali é aquele espaço social, daquele então pessoal que... comprar o livro, não precisa comprar o livro para tomar um café e aí tem acesso ao... Tem gente que vai lá só porque gosta do café, quer apreciar o café, ou vai por conta das sobremesas, que tem um cardápio de sobremesas excelente, ou então vai porque quer mesmo, já criou uma intimidade com a equipe que trabalha, e aí vai lá para falar um oi, entendeu? Aí às vezes, ou então tem uma novidade, tem um cantinho de artesanato também, que isso chama atenção. Então, mas está sozinho, você precisa ir em grupo em grupo, né? Acho que ali fica você na já rua tem... São João, né? Isso eu ia falar com você. Primeiro eu queria te agradecer e dizer para você, e dizer para os telespectadores e ouvintes o seguinte. A proposta de trazer a Amanda até aqui, junto com a Janaína, né, que é a diretora da TV e que é escritora e tal, foi porque a Janaína descobriu, quer dizer, que em Friburgo hoje tem uma proposta nova. Então, primeiro parabenizar você como empresária, você sai totalmente, às vezes, do seu segmento principal e você dá uma contribuição. Acho que a gente tem que... Claro, a gente como escritor tem que... A gente tem que aplaudir isso, parabenizar você em nome da cidade, em nome da gente que faz educação, a gente que faz aprendizagem, parabenizar a você isso pela sua atividade e dizer que a gente torce para que dê certo, para que as pessoas possam ali conhecer, para que possam visitar e que possam ter, acho que acima de tudo, hoje nós vivemos uma vida de chamada experiências, para que a gente possa ter experiências, tanto no café, tanto no livro, você não tocou um livro, levar por acaso, depois não gostou, traz e volta. Então, a gente queria dizer para você, dar as despedidas a você do programa, dizer aonde funciona e o horário de abertura para que a gente possa, porque eu particularmente já vou nessa próxima semana, já quero estar lá, pelo menos conhecendo. Tá ótimo. Então, a loja funciona na rua Monsenhor José Antônio Teixeira, a antiga rua São João, né? Que fica, a gente chama de São João. Fica ao lado da Igreja Matriz, São João Batista, e número 25, loja A. Para ficar mais específico, é uma loja que funciona no subsolo, ao baixo do prédio da Fulibória, a imobiliária que existe ali na rua. Subsolo. No subsolo. Você não vê Não, você vai descer a escadinha, ela funciona embaixo. Por isso que tem essa coisa intimista, acolhedora, entendeu? Você consegue chegar na loja e ficar fora daquele barulho da rua, do tráfego. Você consegue, quando você entra ali, bater um papo agradável com a pessoa, ler, porque tem um ambiente propício para leitura também. Pode sentar ali, ler um pouquinho e tal, não é obrigado a comprar o livro nem tomar o café, pode sentar, fazer como vai na cultura lá em São Paulo, na Travessa, no Rio e tal. Isso. Então, a gente queria te agradecer pela essa proposta, está trazendo para Friburgo alguma coisa inovadora, bacana, em nome da Universidade Cândido Mendes, a gente agradece a você, torce pelo seu sucesso, com certeza, para que você possa prosperar e isso possa ser um marco para Friburgo. Janaína, queria suas despedidas aí como escritora. Te agradecer por esse espaço,
que não é só como, né, um local para você vender o livro, mas também um lugar agradável, de estímulo à leitura. Eu acho fantástico, a gente tem que incentivar. Eu queria te dar um livro do professor Alexandre Gazé, sobre o curso normal superior, e também minha pérola sobre o século XIX. Muito obrigada. Tá, para você ler. E se quiser fazer algumas leituras lá, é bem interessante porque fala sobre uma belle époque de Friburgo no final do século XIX. Né? Uma coisa que... Parabéns pelo seu trabalho. Ah, né? Muito obrigada. Seu trabalho também é excelente. Meus parabéns. Eu usei o livro dela como referencial bibliográfico na minha dissertação de mestrado. Foi muito importante. E eu até comentei isso no dia que ela foi lá na loja. O livro da professora Janaína não fica na loja. Ele entra nos usados e ele sai muito rápido, porque é um livro procurado justamente por as pessoas que estão fazendo esse trabalho de conclusão de curso. E é uma base bibliográfica muito importante para a cidade. Vou deixar mais um pouquinho lá. Tá bom. Obrigada. Agradecer as duas, a professora Janaína, muito obrigado por se dispor hoje daqui, entendendo da importância do tema, que naturalmente ele não se esgota num programa só. Eu acho que o que a gente falou aqui é como fazer incentivar a leitura. Então, fazer incentivar a leitura é você ir à Rua São João, por exemplo, descer ali num subsolo, tomar um café e de repente você vai ter um contato visual que seja com o livro, vai ter contato com a capa de um livro e de repente você abriu um livro e você começa dali, você começa a se transportar. Então é isso que a gente quer, a leitura, por mais que a gente possa dizer que hoje nós estamos vivendo um mundo tecnológico, existe espaço e esse espaço físico, eu acho que ele é cada vez ainda muito bem-vindo. Então, Professor, deixa eu só falar uma coisinha que eu esqueci. A gente promove sempre atividades culturais todos os fins de semana na loja, né? E tem a programação das atividades culturais no nosso Facebook, Sabor de Leitura, tá? Então as pessoas podem acessar e ver o que vai acontecer. Tem uma programação já fixa de café literário que acontece todo mês, apresentações musicais, contações de histórias, além dos grupos de leitura, né? E oficinas que a gente tenta promover também, oficina de quadrinhos, oficina de desenhos, oficina de fotografia, isso tudo acontece. Tá? Você já tem um programa para esse final de semana, para esse dia. O programa vai ao ar quinta-feira, primeiro, inédito, às 9 horas da noite. Você já pode dar uma passadinha lá, sem compromisso, sem constrangimento de entrar. E é isso que a Amanda falou aqui. Lá você não precisa ter constrangimento. Chegou, entrou, olhou, viu, e é a primeira experiência. Depois vai a segunda vez. Aí daqui a pouco você está ambientado com o mundo, não da leitura, mas com aquele ambiente que tem ali, que é um ambiente de livraria, de um espaço aí literário. Queria agradecer a você da UOL TV, que nos prestigia semanalmente, que nos dá essa audiência e que nos para na rua e sempre solicita um tema novo, sempre solicita aí um debate, uma sugestão de algo para a gente poder trazer. Queria agradecer a toda a equipe aqui que nos dá essa cobertura, também a Rádio Friburgo, que nos retransmite aos sábados às 19 horas, e a você, o público, naturalmente, que é o principal e fiel e comprometedor aqui da manutenção desse programa com a gente. Muito obrigado a todos vocês, esperando na próxima semana com um novo tema de relevância nacional. Muito obrigado e até lá.